Shalom, shalom. Tenho algo interessante para revelar mais tarde. Isso mesmo, fique com a gente. Mas antes você responda a seguinte indagação. Você já ouviu recente o Salvador bater à sua porta? Você se lembra da última vez que isso aconteceu? Tem percebido que Yeshua tem batido à sua porta nos últimos tempos? Não? Sim? Parabéns, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Fique conosco até o fim. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Te vejo daqui a pouco. Dessa semana, vamos falar sobre você abriu a porta para o Salvador? Professor Rocha Lima, o Messias que não teve casa onde reclinar a cabeça, se importa com a minha casa? Gente, quem não tem casa pode se importar com quem tem casa? Talvez ele quisesse dizer isso. É exatamente, né? A gente não vai entender muita coisa, mas o que a gente pode entender de pronto é que o Messias, o Salvador, ele abriu mão da sua casa celestial para restaurar as nossas. É assim, né? Ele busca corações. E nesse mês de Iá, e aí eu estou no calendário bíblico, nós vamos trabalhar com 2 calendários, tá? E agora nós estamos no mês de Iá, é o segundo mês do calendário bíblico. Começou agora, né? Esse mês é o mês de cura. Então, o Salvador, ele visita casas exatamente para isso. Para curar, para transformar, para mudar novos destinos e para trazer, então, um novo olhar. Professor Rocha, mas por que 12 casas? Isso não é coisa de judeu? Bom, você vai ter um pouquinho de paciência, que eu preciso... Essa pergunta aqui é a pergunta do 500.000. E você vai fazer meio seminário, se você tiver um pouco de paciência. Cabe algumas respostas. Primeiro que quem fez a pergunta aqui falou uma coisa interessante. 12 casas. Em todo o ministério de Jesus, ele visitou 12 casas. Você sabia disso? Preste atenção agora que eu vou falar. O número na Bíblia tem uma significância muito forte. Calma, não se espante. Tira esses conceitos que a gente já ouviu ali fora, né? E vem aqui o que eu estou falando. Para você ter uma noção que números é uma coisa tão forte na Bíblia, que primeiro tem um livro com esse nome. Segundo, no hebraico não tem número, é letra. Bom, cada letra é um número. Então, quando você tem uma palavra, essa palavra tem várias letras, e várias letras têm um número. E quando soma esses números, tem um significado. Bom, esse é o primeiro momento. O segundo momento está dizendo que Jesus visitou 12 casas. O número 12, alguns números são muito emblemáticos, eles são muito reveladores. O número 12, na numerologia bíblica, tem alguns significados. Primeiro, reino, territórios, governo. É um número que simboliza liderança. Então, a gente começa a entender alguma coisa. Mas tem uma coisa também interessante. Esse número 12 também significa completado, pronto. Se lembra quando, no ministério de Yeshua, teve um discípulo que saiu? Você conhece a história. Aí ficou 11. O ministério ficou parado. Até que imediatamente houve a eleição do outro, né, do Matias, e aí então ficaram o quê? 12 discípulos. Aí a coisa então precisa de governo, significa governo. Uma outra camada que essa pergunta muito inteligente traz para a gente, eu estou te explicando, traz para a gente que Yeshua, quando ele visitou 12 casas durante o seu ministério, foi uma metáfora para dizer para a gente o seguinte: está completada. Eu visitei todas as casas. E casa aqui não é casa. É reino, territórios. E alguns desses territórios abandonados, devastados, destruídos. E quando Yeshua ele visitou essas casas, foram as pessoas mais diversas possíveis. Mas tem uma coisa legal.
Quando Yeshua vai visitar uma casa, ele leva um presente. A embalagem desse presente é socorro. E quando ele vai visitar uma casa, ele leva esse presente que é chamado socorro. Mas ele leva ali o quê? Um socorro físico. Eu estou me reportando às 12 casas que ele visitou e que você conhece, né? Então ele leva um presente chamado socorro físico, socorro espiritual, o socorro quando tem um diagnóstico médico, o socorro do arrependimento, aquele reino que tem a identidade comprometida. Ele leva até o socorro do luto. Então é importante a gente entender que casa, aqui a gente não está falando de casa, você já entendeu que nós estamos falando de coração. Agora, casa aqui é um território, é um reino. Comumente, todo reino tem um rei ou um senhor. Todo reino tem uma divindade. Yeshua, quando você abre a porta para ele entrar, ele entra no seu reino. E se você fizer isso com todo o seu coração, ele entra no seu reino e ele estabelece então o reinado dele. Olha que legal. Que profundo tem essa pergunta, né? Então, quer dizer, o que Yeshua ensinou para a gente é que ele visita reinos. E a nossa casa é reino, é território. Às vezes é um território devastado, que não tem o senhorio de Yeshua. Já faz meio seminário, hein? A propósito, se você gosta de estudo disruptivo assim, se inscreva agora no canal. Professor Rocha Lima, explique por que ele bate a porta e não entra direto. Gente, que pergunta legal. Repare que nós estamos falando do Salvador, nós estamos falando do Mashiach. Essa pessoa que tem todo o poder e a autoridade para cessar o vento, para acalmar o mar. Olha que interessante. Essa pessoa se vê paralisada na sua porta. A pergunta é, por que ele não entra logo, né? Não, porque a casa nossa, o nosso reino, é local de intimidade. E você, quando leva alguém à sua casa, você está levando para um nível alto de intimidade. E ele respeita a intimidade. Se você abrir a porta, ele vai fazer parte da sua intimidade e vai estabelecer ali o seu reino. E esse reino, se tiver desestruturado, será um reino restaurado. Fique atento se Jesus não bate a sua porta hoje. Professor Rocha, explique por que Jesus primeiro curou a sogra de Pedro. O que representava a sogra de Pedro? O passado. O passado. Aí o que Yeshua faz? Mirando no Kéfar, né? Em Pedro. Ele cura o passado dele para liberar o presente. Pedro agora, né? Já é outra pessoa, passa a ser outra pessoa. Ele entra na esteira agora de ser uma outra pessoa. Agora, o que é importante também, que nesse mês de maio, já troquei o calendário, fica ligado. Já nesse mês de maio, na nossa cultura, a gente tem por hábito trabalhar com família, com noiva, com casamento, né? Isso é muito bom. Porém, nesse momento aqui, quando Yeshua visita essa casa, ele está celebrando raízes saradas, famílias restauradas e altares erguidos. Professor Rocha, por que entrar na casa do publicano Levi? Pois é. Interessante que Yeshua, ele vê possibilidades quando o homem vê rótulos. Por que entrar na casa do Levi? A palavra Levi, no original, significa ligado. Isso, conectado. Mas ele estava todo sujo. Esse cobrador de impostos, ele estava todo sujo. Mas quando Yeshua entra na casa dele, ó, reconectou. Sim, ele entrou agora e ele já não foi mais o mesmo a partir dali. Ele foi reconectado. Interessante que nesse período da saída do Egito, que a gente estava desconectado, que a gente estava ali no anonimato, a gente observa então que agora, na saída do Egito, nós estamos indo agora para Pentecostes, o lugar onde os desligados, onde os anonimatos se lembram que agora é Terra Santa, que é Nação Santa. Professor Rocha, como Jesus permitiu uma mulher tocar seus pés na casa de um fariseu?
Gente, interessante isso, né? Porque na casa da hipocrisia religiosa, a adoração sincera brilha e exala um perfume, sendo que aquela mulher, ela lavou os pés de Yeshua com lágrimas, coisa que Simão não tocou com respeito. Antecede Pentecostes, esse mês de Iá, né? É tempo de mudança, mudança de mente. E a verdadeira adoração é o perfume do arrependimento. Sou Rocha. Jesus visitou a casa de Jairo. Por que ressuscitar a filha de um líder? Jairo era estrangeiro, né? Não era judeu, então ele era estrangeiro. Provavelmente romano. Mas é isso que é interessante, que a gente precisa entender também, é que líderes também sofrem. Todos os líderes, né? A liderança também sofre. Alguns sofrem até calados. Esse aqui, ele não sofreu calado. Ele colocou logo a situação dele e pediu socorro a Yeshua. Cedo, quando Yeshua foi na casa dele, a luz foi tão forte que denunciou ele. Sim, uma liderança sem fé, sem conexão com Yeshua, é uma liderança apagada. Trevas, vive na escuridão. Por outro lado, a liderança, quando está alinhada com Yeshua, quando tem essa filiação, pode então ressuscitar o impossível. Rocha Lima, por que Jesus visitou a casa de Simão, o leproso? Ele não era impuro? Gente. Pergunta interessante, porque a gente não vai ver na Bíblia. Em nenhum momento, Yeshua fazendo selfie com lideranças, com os monarcas, pessoal do Sinédrio. Não. A gente vai ver Yeshua como? Na casa de ex-leprosos, de publicanos, marginalizados. E é muito interessante que esse mês que a gente está, né? Esse mês de Iá, onde a impureza do Egito grita, mas a cura do Sinai está logo aqui. Não pare de contar o homem. No dia 50, o próprio Espírito do Eterno está obedecendo a chegada do dia 50. Continue, porque esse mês de Iá, esse mês todinho, está dentro do período da contagem do Homer. Rocha Lima, por que Jesus entrou na casa de Zaqueu, um traidor do povo? O que eu respondi anterior, né? Você não vai ver Yeshua com as lideranças, mas a gente vai ver Yeshua com essas pessoas. Agora é interessante que a palavra Zaqueu, no original, significa Zakai, que significa puro, honesto. Mas esse homem não estava nessa condição de puro. Pelo contrário, ele estava na condição de sujo. Mas sabe o que é curioso? É que o nome dele carregava uma profecia. O nome dele carregava uma profecia. É assim que Yeshua faz. Por vezes, somos chamados a descer da arrogância, do orgulho, da prepotência. E somos convidados, então, a subir em santidade, intimidade, comunhão. Professor Rocha, descer naquele telhado aberto em Cafarnaum, isso não é falta de respeito? Boa pergunta, né? Porque ela entrou ali, né? A fé daquele pessoal arrebentou o telhado e foi ali. Pois é, aí está perguntando se isso não é falta de respeito. Olha, respeito é ter fé. Isso mesmo, respeito é ter fé. O que, na verdade, aqueles amigos fizeram em abrir o telhado foi a mesma coisa que aconteceu com Yeshua no batismo dele. Os céus se abriram. Então foi necessário que o telhado se rompesse para que a cura descesse. É uma fé que não respeita a estrutura quando temos amigos que nos levam até a presença de Yeshua. Professor Rocha, e o centurião, que era estrangeiro? Por que a casa dele foi visitada? É um pouco do que a gente falou acima, né? Porque a fé, para se ter fé, não precisa de passaporte. A fé, ela não precisa, ela não tem fronteiras. Por vezes, Yeshua encontra estrangeiros, alguns que não são da linhagem, com tamanha fé que surpreende, e ele fala, Emuná Gedolá, que grande fé!
Ainda não vi em Israel. É assim que ele faz. Que grande fé! Pois bem, nós estamos agora aguardando o Pentecostes. A cura não respeita passaporte, mas tem a sua morada no coração. Professor Rocha, o que preciso para Jesus visitar a minha casa? Pronto, essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. O que eu preciso para fazer que Jesus entre na minha casa? Olha, abrir a porta não é apenas um ato físico. É um ato de confissão de carência. Ele não disse que ele não vem para os sãos, mas vem para os doentes? Quando a gente abre a porta, a gente não só está dizendo que aceitamos o reinado dele, que ele pode entrar, pode cear conosco, pode estabelecer o seu reino no nosso território, e que eu sou carente, que eu estou precisando da ajuda dele. Agora, a gente precisa também entender que a porta que a gente está falando, que é do coração, mas a palavra porta no original é dalet, que significa acesso. E isso, então, associado a Yeshua, sugere, então, que um novo reino, um novo momento e um novo Senhor passa a ter agora dentro da sua casa e da minha casa. É provável até que ele esteja tocando nessa porta agora. Eu disse para você que ia ser rapidinho. Professor Rocha, a mulher do vaso de alabastro não pediu para ele entrar. Pelo contrário, foi ela que entrou. Pode explicar? Gente, que curioso, é verdade. Sabe aquela mulher com aquele perfume de alabastro? Jesus não entrou na casa dela, ela que foi do local onde Yeshua estava. Muito legal, interessante. Pois é, a fé daquela mulher, ela constrangeu, ela deixou aquele ambiente ali mudado, impactado. O que eu aprendo com isso é que, às vezes, o segredo não é só esperar que Jesus visite a minha casa, mas eu levar a minha casa a Jesus. Assim a gente aprende com esse shiur. Se Yeshua tocar na sua porta hoje, não tarda em abrir. Ó, coração. Shalom, shalom.